Saudações, docente Abílio Muxanga. Meu nome é Júlia Citoi, faço parte da turma da JET 2A no Instituto de Comunicação e Imagem de Moçambique. Hoje irei apresentar-vos um tema muito importante na contabilidade financeira, que é regulado pela norma de contabilidade e de relato financeiro, norma 12, impostos sobre o rendimento baseado no Plano Geral da Contabilidade de Moçambique. Esta norma trata de um aspecto central na vida das empresas, a forma como devem ser reconhecidos, mensurados e apresentados os impostos sobre o rendimento, tanto os correntes como os diferidos. O tema é o técnico, mas essencial, pois ajuda a compreender a diferença entre os impostos devidos da forma imediata correntes e aqueles que, embora relacionados com o período atual, só terão um impacto fiscal em períodos futuros ou diferidos. Vamos agora seguir com a estrutura definida para a norma, explicando com profundidade a cada um dos pontos. A estrutura de trabalho segue com o objetivo: base fiscal, reconhecimento, mensuração, contabilização de impostos correntes e diferidos, dúvidas frequentes e, por fim, um caso prático. Nós, primeiramente, temos que entender qual é o principal objetivo da norma 12. O principal objetivo da norma 12 é assegurar que as empresas reconheçam de forma apropriada os efeitos dos impostos sobre os lucros nas suas demonstrações financeiras. Ou seja, pretende-se garantir que tanto os impostos atuais, correntes, como os futuros, diferidos, sejam devidamente refletidos na contabilidade da entidade. Para além disso, a norma estabelece como devem ser contabilizados as diferenças entre os resultados contabilísticos e os resultados fiscais, permitindo uma visão mais fiel da posição financeira e do desempenho da entidade. Em termos simples, a norma 12 quer garantir que a contabilidade represente adequadamente o impacto dos impostos. Não só aqueles que a empresa já sabe que tem de pagar, mas também aqueles que podem surgir no futuro, é resultado de decisões tomadas hoje. De seguida, eu vou falar sobre a base fiscal. Agora, falando da base fiscal, este é um conceito técnico, mas muito importante. A base fiscal de um ativo é o valor que será dedutível para os efeitos fiscais no futuro, quando a entidade recuperar esse ativo. Por exemplo, se eu tiver uma dívida a receber de 100.000 meticais, ela for tributável, a base fiscal é zero. Mas se for tributável, então a base fiscal será igual à quantia registrada. Imagine que a empresa possui um ativo registrado contabilisticamente, como por exemplo uma máquina, e essa máquina tem um valor contabilístico, mas para efeitos fiscais pode ser diferente, porque os critérios de depreciação fiscal e contabilística nem sempre são os mesmos. A diferença entre o valor contabilístico e a base fiscal é que vai gerar
o chamado imposto diferido. E eu de seguida vou falar sobre o reconhecimento. A norma determina que os impostos correntes, ou seja, aqueles que dizem respeito ao período presente ou a períodos anteriores, devem ser reconhecidos como passivo, caso ainda não tenham sido pagos. Por exemplo, se uma empresa tiver um lucro tributável de 1 milhão de meticais e a taxa de IRPC for 32%, então tem de reconhecer um imposto a pagar de 320 mil meticais como passivo corrente. Caso a empresa já tenha pago mais do que devia, esse valor é reconhecido como um ativo, porque representa um valor que poderá ser reembolsado ou usado para compensar impostos futuros. De seguida, eu vou falar sobre o reconhecimento de passivos por impostos diferidos. A norma 12 também determina que a entidade deve reconhecer passivos por impostos diferidos quando houver uma diferença temporária tributável. Exemplos das diferenças temporárias: um ativo depreciado de forma diferente na contabilidade e no fisco, e a receita é reconhecida contabilisticamente antes de ser tributada. A norma define situações em que não se deve reconhecer o passivo por imposto diferido, como quando resulta de reconhecimento inicial de goodwill, fundo de comércio, ou quando se trata de uma transação que não é concentração de atividades empresariais e não afeta nem o resultado contabilístico nem o tributável no mercado de transação. De seguida, eu vou falar sobre o reconhecimento de ativos por impostos diferidos. Este reconhecimento é mais cuidadoso. Só se deve reconhecer um ativo por imposto diferido se a empresa puder demonstrar que vai ter lucros no futuro suficientes para poder usufruir desse benefício fiscal. 3 situações principais em que pode haver esse reconhecimento. A primeira situação é que quando existem diferenças temporárias dedutíveis, quando há prejuízos fiscais reportáveis, isto é, perdas que podem ser usadas para compensar lucros futuros, e quando existem créditos fiscais não utilizados. O reconhecimento do ativo por imposto diferido não é automático. A empresa precisa de fazer projeções de resultados futuros e demonstrar que há probabilidade real de beneficiar disso. De seguida, eu vou falar sobre a mensuração. Passando agora à mensuração, ou seja, como se calcula o valor a reconhecer, tanto os ativos como os passivos por impostos correntes e por impostos diferidos devem ser mensurados com base nas taxas fiscais que estão em vigor à data do balanço. Por exemplo, a taxa de IRPC pode variar consoante o setor da atividade, mas geralmente é de 32%. Então, os cálculos devem ser feitos com base nessa taxa aprovada. Além disso,
A mensuração deve refletir o valor que se espera pagar ou recuperar junto da autoridade tributária, com base nas regras fiscais em vigor. E de seguida eu vou falar sobre a contabilização de impostos correntes e diferidos. Aqui, a norma distingue entre a regra geral e as exceções. A regra geral: os impostos correntes e diferidos devem ser reconhecidos como despesa ou rendimento do período, ou seja, afetam o resultado líquido da empresa. Mas há duas exceções muito importantes. A primeira, quando o imposto está relacionado com um item que foi reconhecido diretamente no capital próprio, como, por exemplo, as reavaliações dos ativos fixos tangíveis e ajustes de reservas. Nesses casos, o imposto também deve ser reconhecido no capital próprio, mantendo a coerência. Quando o imposto decorre de uma concentração e de atividades empresariais, como uma fusão ou aquisição, o imposto deve ser reconhecido no goodwill, fundo do comércio, e não diretamente nos resultados. E de seguida eu vou falar sobre as dúvidas frequentes. Agora vamos abordar algumas dúvidas frequentes que surgem frequentemente quando se estuda ou se aplica esta norma. A primeira questão é que devo reconhecer sempre ativos por impostos diferidos? A resposta é não. Apenas podemos reconhecer se houver certeza razoável de que estes ativos representarão benefícios econômicos futuros. Ou seja, se reconhecermos só reconhecemos se for provável que a empresa tenha lucros tributáveis no futuro que permitam compensar as perdas ou diferenças temporárias dedutíveis. É um ato de prudência e de estimativa. A segunda questão é que posso reconhecer num determinado ano ativos por impostos diferidos de situações de anos anteriores? A resposta da questão é que sim, é possível. O reconhecimento dos ativos por impostos diferidos é feito com base em estimativas. Se em anos anteriores não foi possível reconhecer, mas agora existem novos dados ou projeções que comprovam lucros futuros, então o reconhecimento passa a ser permitido. É por isso que estas estimativas devem ser revistas a cada data de relato. E por fim, vim com o caso prático. A empresa CHQ Limitada apresentou em N um prejuízo contabilístico e fiscal de 500 mil meticais. A legislação permite que a empresa utilize esta perda fiscal nos 5 exercícios seguintes, desde que tenha lucros tributáveis. Contudo, espera-se que a empresa continue a apresentar prejuízo nos próximos 5 anos. A questão é: a empresa pode reconhecer um ativo por imposto diferido? Requer-se contabilização dos impostos diferidos, se aplicável. De seguida, vem com a resolução da situação da empresa CHQ Limitada.
O primeiro passo é identificar se há uma diferença temporária dedutível. E sim, nesse caso, a perda fiscal de 500 mil meticais é uma diferença temporária dedutível, porque poderia ser usada no futuro para reduzir os lucros tributáveis e, consequentemente, diminuir o imposto a pagar. O segundo passo é verificar o direito legal ao reporte da perda fiscal. Sim, a legislação fiscal permite o reporte da perda fiscal durante os 5 anos seguintes no exercício em que a perda ocorreu. Portanto, em teoria, existe a possibilidade de transformar essa perda anual num benefício tributário futuro. E o terceiro passo é analisar a probabilidade de lucros tributáveis futuros. Aqui está o ponto decisivo do caso. A empresa não prevê gerar lucros tributáveis nos próximos 5 anos. Pelo contrário, espera continuar a apresentar prejuízos. E de acordo com a norma 12, os ativos por impostos diferidos não podem ser reconhecidos se for provável que a entidade venha a ter lucros tributáveis futuros que permitam utilizar essas perdas fiscais reportadas. Como não existe uma expectativa fundamentada de lucros, a probabilidade de recuperação de perda fiscal é baixa e, portanto, não pode ser reconhecida nenhum ativo por imposto diferido neste momento. E, mesmo havendo uma diferença temporária dedutível e mesmo legalmente possível, o reporte da perda fiscal por 5 anos não há base razoável que sustente a expectativa de lucros futuros. Por isso, não se cumpre o requisito do reconhecimento do ativo por imparidade. E o quinto passo é a contabilização. Não há qualquer lançamento contabilístico a fazer no exercício N relativamente ao imposto diferido. E não há qualquer contabilização a efetuar neste momento. Embora a empresa CHQ Limitada tenha registrado uma perda fiscal de 500 mil meticais, não se reconhece nenhum ativo por imposto diferido, pois não existe segurança razoável nem projeções fiáveis de que haverá lucros tributáveis no futuro. O reconhecimento dos ativos por impostos diferidos não é automático. Exige fundamentos concretos de recuperação, o que não se verifica nesta situação. E eu dou por encerrada a minha apresentação e muito obrigada pela atenção.